A paz do Senhor, povo de Deus, em especial você que é da sala pré-adolescentes. Eu sou o professor Miquel Mack e estou aqui em mais um domingo para ensinar vocês a nossa lição de hoje. Pois é, a gente não pode ainda estar na igreja, mas mesmo assim estamos aqui todos domingo ouvindo um pouquinho mais de Jesus e de sua palavra, dos seus ensinamentos. Eu quero agradecer a você por estar prestando atenção nessa aula e pedir que convide seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, convida quem você quiser para assistir essa aula que está apenas começando. E eu já quero convidar você, pois é, e a todo mundo que está com você para orar. Vamos falar com Jesus? Vamos falar com o Papai do Céu? Vem comigo na oração! Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti por mais um dia, por mais uma semana, por Teu cuidado, por Tua misericórdia, por Tua proteção para conosco. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha continuar nos abençoando, nos ajudando, dando a Tua graça, que abençoe cada aluno, cada familiar, vizinho, amigo, Jesus, a todos que estão prestando atenção nessa aula junto com o nosso aluno. Pai, nós queremos te agradecer por tudo e te pedir que essa aula seja maravilhosa e que todos venham sair edificados. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, nós estamos aqui em mais uma aula. E qual é o tema da lição de hoje? Será que você está ligadinho? Hoje nós temos a lição de número 9 e nós vamos agora para o título da lição, que é simplesmente o dom de variedade de línguas. Minha gente, você já ouviu falar em dom de línguas e esse de variação de língua? Mas, professor, o que é isso? Ou se não, você é aquele que já sabe, parabéns para vocês. Você com certeza já chegou na igreja e viu alguém falando a língua que você com certeza não entendeu, não é isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes disso, eu quero convidar você para pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus. E você vai pegar a sua Bíblia e vai ler comigo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 10. E, gente, lembrando, Coríntios é do Novo Testamento. Vamos lá, queridos. 12, 10. 1 Coríntios, tem Coríntios 1 e 2, né? A gente vai para 1 Coríntios, tá bom? 12 e 10, que diz assim. Uma pessoa recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Eu peguei uma Bíblia na versão de hoje para facilitar o entendimento de vocês. Olha que professor top, que professor legal, não é isso? O tio Mark está aqui para ensinar mais uma aula a vocês. A aula que está começando agora. Vem comigo na explicação. Pois é, nós vimos aí que os dons, temos visto aí vários dons, não é isso? E hoje nós vamos falar sobre o dom de variedade de língua. Imagina aí, você falando vários idiomas, inglês, espanhol, isso além do português, tá? Inglês, espanhol, italiano, francês, japonês, enfim, vários idiomas. Imagine isso aí, se você fosse capaz de falar todos esses idiomas ou até mais. Pois é mais ou menos sobre isso que vamos falar. Mas nós não estamos falando de língua daqui da terra. Estamos falando de língua da onde? Da onde? Do céu. Pois é, muito bem, quem acertou. Pois é, como estamos falando sobre língua dos céus, a gente precisa saber aonde, aprender aonde? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Pois é, a Palavra de Deus nos ensina sobre os dons espirituais e hoje a gente vai falar sobre o dom de variedade de línguas. Aquelas línguas que quando você chega na igreja, você ouve o povo falando e não entende nada. Mas tenha calma, porque também existem pessoas que são capazes de interpretar, ou seja, traduzir o que aquelas línguas estão querendo dizer. Olha que coisa interessante, mas essa aula é só na próxima, tá? A gente vai hoje se deter só na aula sobre variedade de línguas. E eu quero convidar você, que a gente já leu a lição, vamos continuando, né? Deixa eu passar aqui. Iniciar a lição. Olha só, uma coisa, a gente leu aonde? Em Coríntios, pois é. Então, Paulo, vocês sabem quem é Paulo, né? Aquele homem que se converteu, que perseguiu os cristãos, mas ele se converteu e ele começou a ser um grande missionário e alguém que ensinava também. Ele foi um grande professor, pois é. E ele recebeu de Deus a inspiração e os ensinamentos
para ensinar, passar para as pessoas como agir na igreja, como trabalhar e como lidar com essa questão dos dons espirituais. Até isso Deus utilizou a Paulo para nos ensinar. E estava acontecendo na igreja de Corinto que muita gente estava confusa, estava sem saber como usar o dom, e tinha também pessoas que estavam utilizando o dom para, digamos assim, de uma forma bem clara, se amostrar. Aí Paulo chega e começa a ensinar a verdadeira forma, olha, Paulo ensinando aí a verdadeira forma para a igreja de Coríntios de utilizar os dons, a forma correta de utilizar os dons. Então Paulo chegou na igreja e foi ensinar. E nós vamos saber o que ele ensinou, nós vamos aprender com ele e nós vamos simplesmente, se você ainda não fez, começar a fazer a partir de hoje os ensinamentos que Deus deu a Paulo e ele passou para a igreja de Coríntios e hoje também nós temos acesso. Glória a Deus por isso, não é isso? Vamos lá! Então, as bênçãos espirituais, os dons, como eu já falei em aulas passadas, eles são de quem? São de Deus. E é Deus quem dá os dons espirituais à igreja através do Espírito Santo. O Espírito Santo é que concede os dons, de acordo também com a chamada que Deus tem em nossas vidas. Então, Deus nos capacita para fazer a obra dele aqui na terra. Se você tem uma chamada, e é claro que você tem uma chamada de Deus, Deus tem um ministério para realizar na sua vida, nós queremos que você entenda uma coisa, que o Espírito Santo ele vai capacitar você, dar dons, dar talentos. E lembrando que eu disse, cantar não é dom, cantar é talento. Então, mas Deus também dá talentos às pessoas para fazer a obra dele. Deus dá habilidades, dá capacidade e condições de fazer a obra dele. Então, basta também que a gente se dedique, não é isso? A gente precisa se dedicar, a gente precisa buscar, a gente pedir que Deus nos capacite, que Deus nos use. E quando a gente ora, ele faz. Olha que coisa maravilhosa. Pois é, a igreja de Corinto estava toda desmantelada, eles não estavam sabendo utilizar os dons, não estavam entendendo nada, e Paulo mandou uma carta ensinando todas essas coisas. No capítulo 12, e no 14 também, ele fala acerca dos dons espirituais, e ele fala, inclusive, sobre como deve ser a utilização dos dons dentro da igreja. Pois é, para que você entenda uma coisa, a gente vai começar a explicar sobre essas questões que Paulo ensinou à igreja de Coríntios, para que você também venha agir corretamente, viu? E você não precisa ficar preocupado ou ficar com medo se alguém começa a falar em língua estranha do teu lado. Ou você também você não precisa ficar preocupado em simplesmente aquilo chegar até você. Porque pense numa coisa boa, é ter o Espírito Santo em nossas vidas. Lembrando, o Espírito Santo, ele não está só naquela pessoa que fala línguas estranhas, porque tem muita gente que acha que só tem o Espírito Santo quem fala em mistério. Mas não, o Espírito Santo passa a habitar em nós a partir do momento que a gente aceita Jesus como o nosso Salvador. Pois é, ele passa a morar em nós porque a Bíblia diz que nós somos templos e morada do Espírito de Deus. Então, ele passa a morar dentro da gente, a conviver com a gente todos os dias, a partir do momento que a gente aceita Jesus como o nosso Salvador. Então, quando isso acontece, ele mora em nós. E não precisamos, digamos assim, de ter o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas para poder receber o Espírito Santo dentro de nós. A partir do momento que a gente aceita Jesus, levantou a mão, aceitou Jesus, o Espírito Santo já vem e já faz morada na gente. Olha que coisa sensacional! Então, mas como ele gosta de abençoar, como ele gosta de dar presentes, dar dádivas aos seus filhos, ele recompensa também, ele abençoa com dons espirituais. E o dom de hoje é o dom de variedades de línguas. Pois é, nesse dom você tem a condição de falar em mistérios, ou com Deus, ou também transmitir uma mensagem para a igreja ou para alguma pessoa. Nós temos aí, quando alguém fala em mistério, a Bíblia diz que ela está edificando a si mesmo. Ou seja, ela está se fortalecendo, ela está falando com Deus em mistério. Por mais que ela não entenda, o espírito desta pessoa está falando com Deus e Deus está entendendo tudinho. E aquela pessoa, mesmo sem saber, está dizendo a Deus o que precisa, está dizendo a Deus o que ela está passando. E Deus, ele vai ouvindo, vai respondendo e vai atendendo. Então a pessoa vai se fortalecendo porque vai glorificando a Deus, mesmo sem saber, mas está glorificando, está orando. Olha que coisa maravilhosa. Então isso vai acontecendo. Mas também o dom é utilizado para transmitir mensagens. Pois é, a Bíblia diz que tem algumas pessoas que possuem o dom de variedade de línguas, que elas têm também um outro dom chamado dom de profecia. Essa pessoa que tem um dom de profecia, que a gente já ensinou na aula anterior, pois é, essa pessoa ela é capaz de transmitir uma mensagem diretamente de Deus para nós. Pois é, então, você já viu ou já recebeu alguma mensagem
Já veio aquela pessoa, como a gente costuma dizer, já veio aquela pessoa marchando até você que entregou uma mensagem, Deus falou com você através de alguma pessoa? Ou simplesmente alguém estava pregando, ministrando a palavra e falou alguma coisa que você viveu, que você passou e que só você e Deus sabia? Pois é, Deus utiliza as pessoas assim também. Então, nós temos aí os dons que Deus deu para serem utilizados na igreja. São dons que o Espírito Santo concede às pessoas para que elas façam a obra de Deus, para que elas transmitam a mensagem de Deus com mais eloquência, com a melhor qualidade e de uma forma que as pessoas entendam e compreendam melhor e assim possam viver de acordo com a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Então, olha só. Como eu já falei, o Espírito Santo, ele não vem só morar na gente depois que a gente recebe o dom de falar em línguas. Não. A partir do momento que a gente aceita Jesus, temos o Espírito Santo morando na gente. Que coisa maravilhosa, meu querido aluno. Pois é. Então, nós temos que também entender uma coisa, que precisamos buscar. Paulo disse, sabe o quê? Que era bom que todo mundo lá de Coríntios falasse mistério. Paulo ensinando, ele disse, olha, era bom que todo mundo falasse mistério, era bom que todo mundo recebesse os dons de Deus, porque quanto mais dons, mais você é edificado, quanto mais dons, mais você sente a presença de Deus, mais você tem intimidade e comunhão com Ele, então o negócio vai melhorando. Então, assim, o que você precisa entender? Que você precisa buscar os dons espirituais, você precisa estar por dentro de quais são os dons espirituais, mas também precisa buscar, pedir a Deus que abençoe você, que derrame dons espirituais na sua vida, seja o dom de profecia, seja o dom de curar, o dom de falar línguas estranhas, o dom de interpretar. Eu lembro que quando eu era criança, em uma das congregações que eu passei, aliás, né, eu só passei em duas, digamos assim, mas na que eu estava anteriormente, tinha duas pessoas que se levantavam, né, uma falando em mistério e outra pessoa interpretando. Isso a gente vai ver na aula que vem. Mas isso foi uma cena que ficou gravada na minha memória. Então, assim, os dons espirituais, eles também continuam ativos para a igreja. Eles continuam disponíveis para a gente fazer a obra do Senhor aqui na Terra. Tem muita gente que acha que os dons, eles ficaram, digamos assim, presos só para a igreja primitiva. E quem era a igreja primitiva? A igreja primitiva foi a primeira igreja criada depois que Jesus voltou para o céu. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias aqui na terra e depois voltou para o céu. Mas ele disse que o que deixaria quem? Quem foi que ele deixou? O Consolador, que é quem? O Espírito Santo. Muito bem, ele deixou o Espírito Santo aqui conosco e o que aconteceu? O Espírito Santo ele tem derramado dons na igreja e começou lá na igreja primitiva, na primeira igreja formada pelos primeiros crentes. Então, eles começaram a buscar, e a Bíblia diz que no dia de Pentecostes veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos aqueles que estavam lá, a Bíblia diz que era cerca de 120 crentes, e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Olha que coisa magnífica! Pois é, ainda hoje isso acontece. Ainda hoje o Espírito Santo continua ativo na igreja, continua distribuindo os espirituais. E você, querido aluno, você pode receber um dom de Deus. Você pode ser batizado com o Espírito Santo. Você pode falar em línguas estranhas. Você pode ter o dom de curar. Imagine você colocar a mão na cabeça de alguém e ela ser curada. Pois é, Deus pode usar você desta forma. Então, para que isso aconteça, você precisa o quê? Você precisa buscar, você precisa colocar Deus como prioridade na sua vida, você precisa fazer a vontade dele, conhecer a sua palavra e viver de acordo com o que ela ensina. Pois é, então você tem que fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. E é tudo tão simples. Eu estava gravando outra aula e nós falávamos na aula anterior, que é a aula dos juniores, sobre a forma de Jesus ensinar, sobre a forma de Jesus fazer com que a gente viva a vida. E ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, a minha forma de viver a vida, de fazer com que vocês vivam a vida, de fazer com que vocês prossigam no seu dia a dia, é uma forma suave, é uma forma leve, que não causa cansaço, por mais que tenha dificuldades, como a gente sabe que nas nossas vidas existem dificuldades sim, mas mesmo assim a gente consegue ser feliz se a gente obedecer a forma que Deus deixou para a gente viver através do ensinamento de Jesus Cristo. Pois é, então hoje ainda nós temos o quê? O Espírito Santo atuando no meio da igreja, derramando os seus dons espirituais, utilizando as pessoas e a vida de quem? Daqueles que querem ser usados, daqueles que se permitem ser usados por Deus, daqueles que têm prazer em fazer sua vontade. Então, olha só, eu, por exemplo, quando eu
assim, sempre cresci na igreja, graças a Deus por isso. E eu vi as pessoas cheias do Espírito Santo, eu vi as pessoas falando em línguas, eu vi as pessoas interpretando, eu vi as pessoas orando e Deus curando, ou expulsando demônios. E eu sempre quis ter os dons espirituais na minha vida. Eu sempre quis ser batizado, falar em línguas. Era um sonho de criança meu muito grande. E eu comecei a orar, comecei a buscar, comecei a pedir a Deus. Eu digo, e ainda criança, viu? Jesus, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. E eu ainda era criança quando fui batizado. No culto de criança, estávamos lá todos de joelhos, orando, pedindo a Deus que Deus batizasse. Deus batizou várias crianças ao mesmo tempo. E uma delas fui eu. Gente, que coisa maravilhosa. Olha, é uma alegria que você não tem nem como descrever, que você não tem como explicar. Então, por isso que eu digo, continue orando, continue buscando, continue lendo a Bíblia. Se você não tem esse costume, adquira a partir de hoje. Pois é, comece a ler a Bíblia, comece a orar, comece a buscar, comece a pedir a Deus que abençoe a sua vida com dons espirituais. Nós vamos continuando, já chegando aí ao finalzinho da nossa aula. E vamos lá. Olha só. A Bíblia nos ensina que, como eu já falei para você, aquele que fala só em mistério, Paulo ensinando, ele diz que deve falar baixo, contido. Por quê? Porque aquele que está falando mistério, ele está edificando só a si mesmo. O espírito dele está conversando com Deus de uma forma que a gente mesmo não entende. Mas o nosso espírito está conversando com Deus e Deus está sabendo tudo o que está acontecendo e ele faz o melhor nas nossas vidas. Mas Paulo disse que quando alguém fala em mistério, é bom que tenha intérprete, é bom que tenha alguém que transmita aquilo que está sendo dito em línguas estranhas. Então, o que eu quero dizer? Que Paulo estava ensinando que as pessoas elas devem ter ordem no culto, devem ter organização. Isso é muito importante porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela nos ensina a viver organizados, a viver direitinhos. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém pode passar na frente do que ninguém, mas a Bíblia diz que todos têm o seu tempo, todos têm o seu lugar, todos têm a sua forma de viver e também tem o seu trabalho a desempenhar na igreja. E ninguém precisa querer tomar o lugar de ninguém, ninguém precisa querer ser melhor do que ninguém, porque diante de Deus todos nós somos iguais. Gente, eu quero agradecer a você por esta aula, por ter assistido essa aula, e eu tenho certeza que foi de muita edificação para a sua vida, porque hoje você aprendeu o que é o dom de falar em línguas estranhas. Falar uma língua que muita gente não entende, mas tem aqueles que entendem. E, acima de tudo, Deus entende tudo. E outra coisa, aquele que recebe o dom do Espírito Santo em relação a falar em línguas, ele recebe uma autoridade maior ainda de Deus. Pois é, você quando já tem o Espírito Santo, você já tem a autoridade de Deus em sua vida. Mas a partir do momento que você é batizado, você recebe o dom, na verdade, de falar em línguas estranhas, você recebe um poder a mais. A Bíblia diz que é um revestimento de poder. Ou seja, você fica ainda mais forte, mais firme para fazer a obra de Deus, para simplesmente resistir ao diabo e, como a Bíblia diz, ele fugir de você. Pois é, meu querido aluno, eu quero agradecer a você por ter prestado atenção na nossa aula e pedir que você continue ligadinho, continue focado, porque a gente sabe que mesmo que a gente não volte para a igreja, infelizmente ainda não, mas a gente continua com as nossas aulas todo domingo aqui diretamente do nosso canal. Pois é. Parabéns para você que assistiu essa aula. E se você conhece alguém que está precisando disso, ei, vá lá, manda, envia, compartilha. Pois é, o professor Miqueias está aqui e quer agradecer a você e pedir para que você venha orar comigo para a gente agradecer a Deus por esta aula. Pois é, Senhor, meu Deus, meu Pai, gratos somos a Ti por esta aula maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Queremos te pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos dê a Tua graça, nos cubra com Teu sangue, faz conforme a Tua vontade em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, por cada aluno, por cada familiar, que o Senhor continue livrando e guardando de todo o mal. Nós te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E outra coisa, continue se cuidando, evite sair de casa, use sempre máscara e álcool em gel. Cuide-se porque o coronavírus está aí, mas você pode simplesmente ser, ao invés de transportador de uma doença, você pode levar Jesus para a vida das pessoas. Então fale mais de Jesus, tá bom? Um cheiro para vocês e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor! A paz do Senhor. E lembra, tá bom? Tchau!